Eu quero orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de podermos refletir sobre este assunto, que de alguma forma significa colocar o nosso conhecimento da Tua Santa Palavra em experiência, em vida. Nos ajude, Senhor, a amarmos mais a Ti e ao próximo. Nos ajude, Pai, a termos um tempo que realmente traz benefícios, tanto individuais como também coletivos, para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, ao olhar o material que eu tinha para dar aula para vocês, aconteceu que apareceu uma expressão e eu quis, hoje de manhã mesmo, fiz uma mudança no projeto que eu tinha, né, de aula, no plano de aula. Eu espero que ele seja benéfico, tá bom? Então o que eu queria falar um pouquinho era, e não vai ser só isso, porque o projeto, o plano de aula era que a gente conversasse sobre estudos de caso. A gente ainda vai fazer isso, tá? Eu não quero demorar muito tempo com esse subtema, mas é porque ele faz parte de algo que eu já tenho conversado com vocês. Que quando a gente tem um coração cujo trono é de Jesus Cristo, existem lutas, né, para que esse Jesus seja destronado dele. Quem pode ler para a gente 2 Coríntios 5,15? Ok. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Cristo, ele reina no coração do crente, ele faz parte de quem hoje nós somos. As nossas vontades, elas devem estar sujeitas à vontade de Deus. De fato, a gente precisa abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Deus seja feita. Então, no coração do cristão, no coração do crente no Senhor Jesus, Cristo é quem deve estar no trono do nosso coração. Mas o que acontece é que todos nós temos desejos, e esses desejos, eles nos motivam a fazer o que é certo e a fazer o que é errado. Quero ouvir de vocês. Aqui nessa ilustração, Cristo ainda está no trono, mas A, B, C são desejos. Quero ouvir, diga para mim, desejos. Vou dar um exemplo, eu quero ouvir outro de vocês. Eu que tenho um desejo que meu filho vá bem na escola. Ricardo, qual é o seu desejo? Ótimo. É um bom desejo? É um bom desejo. Beto, qual é um desejo aí? Casa própria? É um bom desejo, é um desejo legítimo, com certeza. Beto 2. Ótimo, também é um bom desejo. Que minha esposa me respeite, que meu marido me ame, que meu chefe fale com respeito comigo, que meu carro funcione, Gente, o fato é que esses desejos, claro, podem ser bons ou ruins, né? Um desejo, por exemplo, quero matar uma tal pessoa, mas a verdade é que geralmente não é isso que está no nosso coração, são bons desejos que estão no nosso coração. E o que acontece com esse A, B, C? Quem aqui, na infância, teve aquela mola maluca? Você não tinha uma mola assim? Aí se tivesse uma escada que você desse uma força, né, a mola meio que ia descendo os degraus. Então imagina que tem uma escada, né, e nessa escada, essa mola funciona de uma forma oposta, ela vai de baixo para cima. E o que a gente precisa fazer com esses desejos é que esses desejos, eles querem subir essa escada. E a gente tem que permanecer firme e deixar que esses desejos tomem um lugar de Cristo no nosso coração. E a graça de Deus, ela nos ensina a dizer não para esses desejos. Agora abram em Tito, capítulo 2. Alguém leia para a gente, Tito 2, dos versículos 11 a 14.
Ok, então você vê no versículo 12 no 11 fala que a graça de Deus se manifestou Salvador, e depois no 12 ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então, pela graça de Deus, nós conseguimos, no poder do Espírito, dizer não para desejos que podem tomar o nosso coração. Pensando nisso, de forma prática, como é que a gente pode ajudar um aconselhado? Como é que um aconselhado que está tendo uma luta contra um desejo de tomar o lugar de Cristo no seu coração? Talvez para a gente pensar de uma forma prática, ajuda a gente a pensar num exemplo, né? Então vamos pensar no João. O João é funcionário de uma empresa. Ele ouviu rumores de que seria em breve demitido em função da situação financeira da empresa, e ele deseja muito que, mesmo diante de todos aqueles rumores, o chefe dele, que está sofrendo pressão para manter as coisas de acordo na empresa, trate ele com respeito. Como é que a gente pode ajudar ele nesse desejo que ele tem? Por exemplo, quais são possíveis desejos do João de tomar Cristo no coração dele? Eu falei de assim, eu desejo muito ser respeitado pelo meu chefe. Isso pode tomar um lugar de Cristo no coração dele? Pode. E o que ele faz às vezes com essa vontade que ele tem? Quais são atitudes que ele pode ter que expressam um desejo que está... Deixa eu colocar aqui um próximo slide que seria mais ou menos isso daqui. Boa, Beto. Então ele pode começar a sentir ansiedade por causa disso. O que mais? Excelente. Né? Ele pode, por exemplo, se submeter a situações com o desejo de agradar o outro que talvez ele não devesse. Talvez ele começasse a murmurar por causa disso. Talvez ele começasse a falar para os amigos funcionários como o chefe dele não é um cara legal. Como é que a gente pode ajudar João? Em primeiro lugar, eu diria, ajudando ele a identificar essas situações. Então, olhando de fora e fazendo boas perguntas, como ele enxerga, o que está acontecendo, para a gente entender um pouquinho. O que aconteceu no Getsemane quando Jesus estava lá? Ele foi orar, pediu para que os seus três dos discípulos, dos apóstolos, vigiassem. Eles dormiram. Jesus chamou a atenção dele. E numa determinada hora a gente tem o que Jesus orou ao Pai. Ele pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, como continua? Que seja feita a vontade do Senhor. Ele submeteu a vontade dele. Talvez uma ajuda seja exatamente isso. Ajudá-lo a submeter a vontade dele, a vontade, não do chefe, a vontade de Deus. E avaliar a dinâmica desse processo. Por exemplo, como é que, vamos lá, pensando que ele começa a ter ansiedade por causa disso, e pergunta, como é que isso se tornou uma exigência na vida dele? De que maneira isso ocupa os pensamentos dele? Talvez como consome dinheiro dele. Como é que ele age, quais são as atitudes dele quando as coisas não funcionam da forma como ele gostaria que funcionasse? Eu quero o respeito do meu chefe. Eu já tenho esse coração, mas será que isso está
fazendo com que eu maltrate os meus filhos e a minha esposa em casa? Será que isso está fazendo com que eu tenha um descontrole na comida? Será que eu estou começando a fazer chantagem para aliviar a ansiedade que eu tenho dessa situação? Então Deus pede para que João e todos nós que sofremos com qualquer tipo de desejo que tente tomar o lugar de Deus, com arrependimento. Arrependimento não é somente daquilo que a gente concretamente faz, seja falando, seja fazendo, mas também está na área dos pensamentos, está na área das motivações. Nossas motivações erradas, nossos pensamentos errados também precisam ser submetidos a Deus, e Cristo também derramou o seu sangue para isso, ou por isso. Então uma das coisas é sim pedir perdão a Deus, por ter permitido que essas coisas ganhassem um lugar especial, onde na verdade esse lugar era somente de Cristo. Talvez como orar? Obviamente que a oração é uma conversa com Deus, mas com base nas Escrituras é a gente fixar os nossos olhos em Cristo, é a gente renovar o compromisso com o Senhor, é a gente reconhecer que somente no Espírito Santo é que nós teremos força para superar isso daí. Outras situações, talvez conversar um pouquinho mais do que eu falei muito. Vamos pensar num caso de um jovem solteiro com medo de falar em público. Tá? Eu vou dar uma descrição de um caso aqui. Lucas tem 23 anos, é solteiro e ele é muito envolvido com a igreja. Ele recentemente foi convidado para compartilhar um texto devocional com a juventude da igreja, mas ele recusou, justificando: eu não estou preparado. Ao conversar com ele, você percebe que há um medo intenso de falar em público, com sintomas de ansiedade. Chega a suar, tremores, tem pensamentos negativos, e ele teme ser julgado, ou talvez teme fracassar. Pergunto para vocês, tendo em vista as outras aulas que tivemos aqui, ajudar Lucas, qual é o objetivo do aconselhamento? Qual é o objetivo maior do aconselhamento? Pode ser desse caso em específico. Ele, vamos supor que você identifica que ele precisa de ajuda e você o convida para ser aconselhado. Qual é o maior objetivo do conselheiro nessa história? É isso. Vocês concordam que uma pessoa numa situação como essa não é natural? Quando eu falo não é natural, um medo intenso de falar em público, isso é natural? Quando eu falo natural, isso é normal? Não, isso não é normal. Ok, exato. E outra, quando a gente fala de público, a gente não está falando, por exemplo, uma posição. O que a gente falou aqui na história é compartilhar um devocional. Era talvez uma leitura de um texto. E como a gente está vendo, quando chega essa função para o Lucas, ele pifa para fazer isso. E isso não é normal. Então, o fato é que a ajuda do conselheiro, quando a gente pensa em aconselhamento bíblico, a nossa ajuda com certeza passa para que nesse caso em específico, ele consiga vencer o medo que tem. Mas esse não é o maior objetivo. O maior objetivo é identificar como aquela situação pode ser um reflexo de alguém que precisa chegar mais perto do Senhor e no Senhor ter as forças para fazer aquilo. Eu escrevi da seguinte forma: ajudá-lo a confiar mais no Senhor do que em sua própria performance. Lembrar que o foco é glorificar a Deus. E talvez seja um problema dele não impressionar as pessoas. O foco ali não é que ele vá bem.
Então, pensando nisso, quais são boas questões que devemos manter em mente para analisar essa situação? Eu vou falar dessa no próximo caso, eu quero escutar vocês. Algumas perguntas. Qual pode ser o desejo desordenado ou ídolo no coração de Lucas? A gente não pode presumir, é perigoso presumir. Por qual razão Lucas não consegue falar em público? Então, pode ser algumas coisas, né? E as boas perguntas é que farão a gente diagnosticar isso. Uma outra questão para manter no radar, numa ajuda disso, é que passagens bíblicas ou que trecho das Escrituras a gente pode utilizar ou poderiam ser usadas para encorajá-lo. A gente nas outras aulas conversou um pouquinho sobre aquela tríade de pensar, desejar e agir, como ela se aplica nesse caso. Então, deixa eu tentar um pouco destrinchar com você essas perguntas, né? A primeira delas é, qual pode ser o desejo desordenado ou ídolo no coração de Lucas? O modo ou medo excessivo de falar em público indica que Lucas deseja mais agradar as pessoas do que agradar a Deus. Estou falando do medo. Medo, primeiro. Medo é natural. Medo faz parte. A palavrinha aqui que torna a coisa anormal é excessivo. Tá? E pergunto para vocês, é um desejo legítimo a gente ter aceitação dos nossos? É um bom desejo? É sim um bom desejo, né? De ser bem visto pelos colegas. Mas acontece que isso pode se tornar desordenado, a ponto de eu desejar tanto isso, que as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Vamos colocar que Lucas, ele busca a aprovação humana como fonte de segurança e da sua identidade. Então, o ídolo no coração do Lucas pode ser aceitação social, ele teme ser rejeitado, ele teme ser criticado, ele não consegue lidar com isso. Pode ser que ele queira manter uma autoimagem perfeita. Ele não quer mostrar fraqueza, ele não quer mostrar vulnerabilidade. Pode ser também que ele quer ter o controle da percepção dos outros. Ele deseja controlar o que os outros pensam dele. Então ele só vai manifestar, ou só vai agir de tal forma que é até aí que eu quero que as pessoas conheçam. Então, em vez de temer a Deus em reverência, Lucas, ele teme o homem. E esse é um tipo clássico de idolatria emocional. Buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode suprir. Valores, segurança e aprovação. Outra pergunta foi, que passagens bíblicas poderiam ser usadas para encorajá-lo? O que vem na mente de vocês? Quais talvez trechos bíblicos para ajudar alguém com esse temor excessivo? Quando Paulo começa a sua carta aos Gálatas, e ele começa de uma forma bem dura, ele diz assim no versículo 10, por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E isso é um lembrete forte de que a nossa servidão, o nosso serviço é para Deus. Nós somos servos dele, é Ele que nós devemos agradar. Em Isaías 41:10 diz assim, por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ainda que o contexto não seja exatamente de falar em público, o princípio é que Deus está presente, que Deus sempre auxilia. Usando o que você disse, Ricardo, antes de começar a falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo vai dizer, perto está o Senhor. E é até por isso que ele vai depois dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. É ajudar Lucas a entender que a presença do Senhor ao nosso lado é constante. E não é de qualquer Deus, é de um Deus que tudo pode e nos ama e sempre tem no seu projeto o que é melhor para a gente,
Não o melhor que a gente quer, o melhor que Ele já revelou, de nos fazer a imagem e semelhança dEle, de nos parecer mais como Jesus Cristo. Esse é o contexto de Romanos 8, 28 e depois o 29. Então, como que a gente pode aplicar aquela tríade, né, de pensar, desejar e agir? Então, no aspecto cognitivo de pensar, qual que é o erro? Talvez seja, eu preciso ser perfeito para que as pessoas me aceitem. E qual que é a verdade bíblica? É que a minha identidade, ela está segura em Cristo, não vai mudar. A minha identidade não muda pelo que os outros falam a meu respeito. No começo do meu casamento, eu queria muito mostrar para os meus sogros o quanto eu cuidava da Karen. A verdade é que eu nunca ficava à altura do quanto eu queria mostrar. E uma coisa que me tranquilizou e me deu uma paz tão boa foi: não interessa o que os meus sogros pensam do cuidado que eu tenho pela Karen. O que interessa é o que Deus vê, é o que eu faço. Porque o que eu conseguia mostrar era muito pouco perto do cuidado que eu tinha, e é um cuidado imperfeito, ele é imperfeito. Acho que Deus, para brincar, Deus ele muitas vezes age em ironia, a gente vê isso nas Escrituras. Parecia que aquilo que os meus sogros descobriam ao meu respeito de cuidado eram as falhas do cuidado que eu tinha com a Karen, né? Na área de desejo, né? Um aspecto afetivo, qual que é um erro? Eu desejo desesperadamente ser aceito e reconhecido. E qual que é um redirecionamento que a gente pode dar para isso? É de desejar agradar a Deus acima de tudo, mesmo que seja rejeitado pelas pessoas. Alguém lê para a gente Mateus 6,33? Ok, de novo, o contexto não é exatamente questão de pessoas, ele está falando, essa é uma ótima passagem para falar sobre a ansiedade, mas o nosso afeto, em primeiro lugar, precisa estar em Deus, o nosso desejo precisa ser Deus. Aliás, eu falei isso em aulas passadas, ou pelo menos em uma, é que um dos segredos de nós superarmos os nossos pecados, as nossas tentações, não é trabalhando para fazer menos o pecado, mas vamos ver se alguém se lembra, amando mais a Deus. Eu falo para vocês que dirigir em Paulo Afonso é uma constante tentação para mim. Eu preciso ter um grande domínio próprio para não ficar frustrado e não ficar indignado. Se de repente pega um trânsito na feira, primeiro, tem os carros que não são para tirar as coisas para os supermercados que param ali na direita. Tem as pessoas das banquinhas da feira que colocam coisas na rua. De repente tem um cara que passa todo mundo na direita, querendo ser o espertão, e depois lá na frente querer entrar. Quase todos os dias, quando eu pego aquele trânsito, eu digo: Senhor, me dê paciência. Eu estou falando isso, e a gente está falando aqui dos desejos, é porque eu tenho um grande desejo de que tivessem mais agentes de trânsito e pudessem não só disciplinar essas pessoas, mas educar essas pessoas. Chega lá no Redondel, vocês sabem onde eu estou falando, tem 3, tem uma para a direita que é para ir para Polônio, mas vai lá o Zequinha, ele entra naquela faixa e vai disputar com quem está na segunda para ir para o Redondel. E dirigir é do tipo assim, eu não posso somente prestar atenção no que eu tenho que fazer, eu tenho que prestar atenção no que todos os outros estão fazendo. Porque de repente você está olhando para quem vem de lá e uma moto passa pela sua direita e ela para em frente ao seu carro. Significa que se você acelerar, você vai pegar aquela moto. É uma habilidade
quem dirige em Paulo Afonso, e não é só em Paulo Afonso, estou falando porque esse é o nosso contexto, mas você precisa de muitas habilidades para dirigir bem e não cometer, e não seriam infrações suas. Oi, Beto. Eu desejo agradar a Deus. E a conclusão dessa minha conversa com vocês é que eu estava falando sobre, se quisermos vencer os nossos pecados, a ideia é que a gente ame mais a Deus. E eu busco amar mais a Deus a ponto de querer fazer as coisas corretamente, porque eu penso nisso como amor ao próximo. Eu penso, eu vou ficar aqui e não vou dar um despertão, porque Deus está me ensinando a amar o próximo. É por amor ao próximo que quando eu chego para pegar meu filho na escola, eu não paro o carro de qualquer jeito a 2 metros da calçada e o carro chega a ficar perto da faixa do meio. Eu paro bem próximo. É por amor ao próximo. É por amor ao próximo que quando eu vou no estacionamento e simplesmente jogo o carro e do jeito que ele chegou eu paro. Não, eu vou lá e olho se está próximo daquelas faixas. É por amor ao próximo que eu não vou parar tão perto de um outro carro. Eu consigo parar. Eu acho que eu tenho uma boa habilidade dirigindo, mas eu vou evitar parar em algumas vagas, por quê? Porque se eu abrir a porta do meu carro, eu ainda vou abrir com cuidado, mas e os meus filhos? Eu não sei se eles vão ter. Quanto mais amor a Deus nós temos, mais a possibilidade da gente vencer as nossas tentações e os nossos pecados. Se eu focar nas frustrações e nas indignações que eu posso ter, é muito provável que a minha batalha não vai ser vencida. Eu olhei para vocês aqui, eu imagino vocês parando na garagem de vocês, né? Quantos carros não devem parar em frente, fora a habilidade que vocês precisam ter, a paciência, o cara de trás chegando para entender que tem uma seta que vocês possivelmente dão para entrar, né? Eu tive uma vez. Eu acho que para manter o meu controle eu precisei, eu falei para a pessoa, eu tentei ser o mais, eu falei assim, foi ali no colégio, eu falei, se o senhor precisar de ajuda para estacionar melhor o seu carro, eu posso te ajudar. É óbvio que eu estava sendo bastante indireto, mas o cara, além de ter parado em cima da faixa, é esse caso de assim, simplesmente coloca metade do carro, a calçada fica super distante e se ligasse o pisca-alerta e saísse do carro já estava errado, mas ele deixa o carro lá e sai do carro, não é nem esperando que alguém chegue ali. Nem foi bom que você tenha com as tentações aqui, né? Eu só posso lamentar, mas eu espero que pelo menos nós que conhecemos a Deus, a gente haja no trânsito por causa do nosso amor a Deus e ao próximo. Com certeza, Sérgio. Eu acho que tem enfim. Agir. Vamos voltar no Lucas aqui. Qual que é o erro dele atual? É evitar desafios que envolvem exposição. É fugir de falar em público. Né? Fugir, assim, não é fugir de alguma coisa que seja moralmente errada, é de fugir de um desafio que vai trazer um impedimento muito grande social para ele viver o dia a dia. Ele vai, sei lá, está com 23 anos, a gente está falando que ele é jovem, né? É muito difícil, né? Uma pessoa que tem um medo de falar em público ter, por exemplo, sucesso na sua carreira. Você vai falar, mas ele é programador. Até o programador tem um chefe e vai ter que conversar com ele, talvez subir na carreira para que um dia seja um chefe, é conversar com os outros programadores, etc. Enfim. Qual é uma nova prática? Gente, no aconselhamento, a pessoa que tem medo de andar a cavalo porque caiu do cavalo, é incentivá-la a subir de volta no cavalo e cavalgar. Né? Sempre fazendo isso com paciência, sempre fazendo isso com amor, e não é fazendo pedindo o impossível. Né? Então, falar em público não é uma questão que somente poucos conseguem fazer. Tá? Esse é o exemplo que eu trouxe para vocês. Tá? Mas olha um resumo que eu escrevi aqui. O objetivo do aconselhamento seria levar Lucas a renovar a sua mente com a verdade do Evangelho
redirecionar seus desejos para que ele busque a glória de Deus acima da aceitação humana e agir corajosamente mesmo diante do medo, confiando no poder do Espírito Santo. Mais cedo, antes da gente começar a aula, cara, que interessante isso, mas eu estava conversando com a Rebeca, e eu falei para a Rebeca o quão tímido eu era. Eu me converti do segundo grau para a faculdade, nas férias ali. E até o final do médio eu era extremamente tímido, né? Eu estava falando para ela que na minha infância eu me lembro de professor me dar bronca e eu chorar. Na formatura de 8ª série, eu não dancei com a minha mãe, né? Minha mãe ficou muito triste. E isso é uma coisa que eu carrego, pedir perdão para ela. Mas eu estou falando para vocês porque alguma coisa aconteceu, eu não consigo identificar exatamente, mas enquanto eu falava com vocês, eu falei isso para a Rebeca. Rebeca, eu não sei o que exatamente mudou. Mas é interessante que no meu primeiro ano de faculdade, eu era o mais novo da minha classe, 50 alunos, e tinha me convertido, e consegui erguer a mão e fazer comentários. A ponto de fazer um comentário, eu tive uma aula que chamava Aspectos Antropológicos da Motricidade Humana. Bonito, né? E ele fala disso da perspectiva evolucionista. E eu cheguei para o professor naquele dia e falei, professor, eu tenho uma outra perspectiva sobre isso, uma perspectiva mais assim, eu sou cristão, né, pensando em Deus criando o homem tal como a gente já o conhece. E ele disse assim, é mesmo? Quer dar parte da próxima aula para a gente? E eu falei, tá bom. E não respondi, não me lembro de ter tido medo de falar que não. E na outra aula preparei os aspectos antropológicos tal, de um viés bíblico, na verdade questionando muito sobre alguns conceitos evolucionistas. E eu não estou aqui nem falando qual é um ou outro certo, mas eu estou dizendo que tinha uma outra abordagem, e uma abordagem que colocava Deus na equação do desenvolvimento da motricidade humana, né? E falei, a classe gostou, e eu me lembro de naquela noite o professor morava no mesmo bairro que eu, ele me deu carona para casa, e dirigindo ele começa a chorar, né? E não é que eu falei, gente, quem se converte levante sua mão, não é isso, né? Mas o professor chega para mim e falou assim, há quanto tempo eu não esperava um aluno que amava educação, assim, sabe, poder falar, e tudo aquilo, possivelmente, agora até respondendo, Rebeca, que eu falei para você, talvez tenha sido influenciador, né, de alguém que há pouco tempo atrás havia se convertido, e estava com muita sede de compartilhar aquilo que eu havia crido, e situações como essa que influenciaram positivamente, do tipo, não tenha vergonha, não seja tão tímido, né, como se fosse a ponto de, olhando agora mais de 20 anos depois da situação, né, porque eu nunca pensei que eu teria um papel que hoje eu exerço aqui, inclusive na igreja. E talvez fosse Deus preparando tudo aquilo para, olha, estou contigo, vamos nessa, e essa timidez que você tem, não está certo, né? Então vamos para outro estudo de caso. Aliás, alguém quer fazer algum comentário? Aí depois alguém fala, o que você escreveu nessa 150? Estudo de caso 2. Uma mulher com síndrome do pânico. Carla, 35 anos, casada e mãe de 2 filhos pequenos, ela desenvolveu crises de pânico. Sem aviso, sente palpitações, medo intenso de morrer e uma necessidade urgente de fugir. Médicos descartaram problemas físicos graves. Ela se sente envergonhada e começa a evitar cultos, reuniões e encontros sociais. Como eu fiz essa pergunta na outra, quais são boas questões para analisar o caso? Então, se eu tenho uma pessoa diante de mim, vem pedir essa ajuda, que tipo de pergunta eu posso deixar, não é perguntar para ela, é deixar, ficar ligado para que eu consiga ajudar essa pessoa? Será que eu pensar em
como é que a Bíblia atua nessa situação, não é uma boa pergunta? Essa pergunta não pode fugir. O conselheiro bíblico sempre vai ter que ter essa pergunta. Como é que a Bíblia pode ajudar nessa situação? Pedro, você quer falar? Com certeza. É por isso que uma das perguntas eu escrevi exatamente assim. Quais pensamentos e desejos podem estar alimentando as crises? E uma outra área, e algo que você tocou no assunto, eu coloco aqui a síndrome do pânico, embora tenha componentes fisiológicos, o conselheiro bíblico, ele não trata com remédios, ele não tem isso, ele tem a Bíblia nas mãos. O remédio, o psiquiatra passa, outros médicos, talvez o endocrinologista, mas ele não pode, voltando um pouco, um conselheiro bíblico, ele busca ter um conhecimento pelo menos suficiente, biológico, fisiológico, para nunca descartar essas situações daquilo que ele está orientando. Eu já tive casos, eu me lembro assim, 2 casos pelo menos, que depois de escutar o que a pessoa passava, eu disse para ela, você tem feito atividades físicas? E a pessoa, não. Eu falei, será que antes da próxima sessão, você poderia 2 vezes pelo menos dar uma caminhada? E eu queria que você anotasse, naquele dia que você caminhou, quais foram sensações, e na próxima, interessantemente, a pessoa disse o quanto o problema que ela tinha não tinha pop-up, não tinha aparecido. E ela, assim como eu acreditei quando ela conversou comigo, em razão das atividades físicas que ela começou. Voltando um pouquinho das perguntas, muito bom o que você disse, Pedro. Eu coloquei aqui, como ajudar a transferir sua confiança do autocontrole para Deus? Qual que é o objetivo desse aconselhamento? É só ela parar de ter ataque de pânico? Eu coloquei que ensinar a Carla a lançar suas ansiedades sobre Deus, 1 Pedro 5,7, a reforçar a presença e o cuidado do Senhor em meio ao medo e ajudá-la a enfrentar situações aos poucos com suporte espiritual. Quando eu falo suporte espiritual, eu venho falando isso para vocês. Ser humano é um ser vivo complexo, ele não é só espiritual. Estou falando aqui para vocês, por exemplo, de um componente fisiológico. Não é o que eu vou tratar hoje, mas, por exemplo, um estudo de caso de alguém que é viciado em pornografia, ele chega ao ponto que você diagnostica esse vício. Eu falo para vocês, o começo de alguém que acessa esse tipo de conteúdo não tem questões fisiológicas praticamente envolvidas, a não ser o que é natural, dele ou dela. É um ser humano, tem a sua libido, tem o seu desejo. É um desejo bom? É um desejo bom. O desejo sexual, ele é um desejo bom. Ele pode ser desordenado? Com certeza. E eu acho que todos vocês sabem disso. Mas chega um ponto na vida de um que se torna viciado, que começa a ter questões fisiológicas envolvidas. Como o quê? Uma produção, por exemplo, de alguém que todo dia vai lá por exemplo, se masturba, talvez o corpo dele está produzindo dopamina muito mais do que o normal. Como é que você vai lidar com alguém que está produzindo um determinado tipo de hormônio que te dá satisfação todos os dias e no dia que você não tem, você sente extrema falta? Ou seja, chegou num ponto onde você tem uma questão fisiológica. E eu estou dizendo que a complexidade é tanta, e quando envolve problemas mentais que são da pessoa, uma pessoa que nasce com um comprometimento mental. A verdade é que você, enquanto conselheiro bíblico, não vai abordar toda a complexidade do ser humano, mas você vai abordar uma que você acredita, pela palavra de Deus, que é fundamental na vida de todas as pessoas, que é o relacionamento dessa pessoa com Deus.
Eu trabalhei 2 anos numa chácara de recuperação a viciados em drogas ilícitas. Nessa clínica, nessa chácara, eu achava muito interessante que era um programa de 4 meses, e depois de 4 meses a gente colocava essas pessoas de volta à sociedade, buscando inclusive emprego para elas. Chutem o número, uma porcentagem. A porcentagem da recaída dessa pessoa, da pessoa que passou pelos primeiros 4 meses. Fala um número. Ricardo trabalha com saúde, está muito próximo disso. O número que eu tinha era 80%. 80% de recaída. E é interessante que, sabendo de um dado como esse, essa pessoa voltava, e a gente voltava com a misericórdia e a compaixão que deveria ter, para que ele passasse por uma fase 2. É como se aquela recaída fizesse parte do projeto de recuperação dessa pessoa, do tipo, ela vai cair. A gente precisa, inclusive, tentar estar atento, junto com a família e com os amigos, de tal forma como é que a gente vai ajudar essa pessoa. Mas ela passava mais um tempo com a gente, com uma segunda inserção na sociedade. Qual era a porcentagem depois? 60%. Parece que a cada vez diminuía 20%, depois 40%, depois 20%. Um conselheiro bíblico, quando sabe desses dados, ele ajuda nesse processo do que você vai falar, de como você vai preparar ele para a inserção na sociedade e para quando você tiver que abraçá-lo, acolhê-lo, porque ele teve uma recaída. Não vai ser diferente com o caso que eu falei para vocês, do vício na pornografia. Você vai falar para a pessoa, você vai ajudar a pessoa, você vai tentar colocar obstáculos para que essa pessoa, e uma pessoa que quer, não interessa o obstáculo que ela tem, ela vai fazer. Mas é preparar, porque vai ter queda. E depois qual é o plano? Não é um plano B, continua sendo um plano A. Então, qual pode ser o desejo desordenado, o ídolo no coração de Carla? Eu coloquei alguns possíveis. Desejo de segurança e controle absoluto. Desejo de autonomia sem riscos. Deixa eu falar um pouquinho. Então, desejo de segurança e controle absoluto, o cara quer garantias de que nada de ruim vai acontecer. Quem tem síndrome do pânico, às vezes, uma das coisas é agorafobia. É medo de você se colocar em lugares que você acredita que vai ter um problema. Você vai evitar estar em locais que potencialmente... Mas não é só evitar num sentido de que, olha, eu não posso porque eu sou isso ou aquilo. É do tipo, eu tenho medo, eu não posso, eu não vou. Um desejo de novo, que eu falei, a autonomia sem risco. Ela quer ter controle sobre as circunstâncias da vida, sem vulnerabilidade. É desejo de paz sem sofrimento. Todos esses desejos são desejos bons, mas que podem comprometer o trono do coração com Jesus Cristo sentado nele. Ela busca uma paz que depende da ausência de problemas, mas não da presença de Deus. Gente, e a gente sabe, ser humano é saber que a gente vai lidar com problemas. Né? Acreditar que a vida não trará problemas é se frustrar bastante. Isso traz quase que uma escravidão emocional. Então esse medo extremo, o pânico, ele revela que o trono do seu coração pode estar ocupado pela busca de, por exemplo, autoproteção, né? Em vez de confiança na soberania de Deus. Que passagens bíblicas poderiam ser usadas para encorajá-la? Vocês pensam em alguma? Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu,
livrou-me de todos os meus temores. Eu não quero ser simplista, tá? Mas não estou dizendo que aqui a gente vai orar, vai pedir exatamente isso e você está curado. Não é isso. É uma oração que a gente depende de confiar de que Deus é soberano e vai cuidar da gente. Mesmo quando as coisas saem do nosso controle. De novo, do nosso controle, porque do controle dele não sai. E é confiar que quando a gente passa por essas situações, Deus entendeu que era necessário que nós passássemos. E eu não estou dizendo aqui exatamente que é por isso que justifica um pecado que você tenha cometido. Não é isso. Eu estou falando especificamente ou especialmente de circunstâncias. Que mais? Bem, eu tinha citado 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. De uma perspectiva bíblica, a ansiedade, ela é pecado. E ela deve ser colocada diante de Deus. A gente deve conversar com Deus sobre isso. Deve pedir perdão a Deus sobre isso. Se preocupar não é exatamente o pecado. Se preocupar é um desejo legítimo de proteção, de cuidado. Mas quando isso toma o coração de Jesus em nós, né, toma o lugar do trono de Jesus no coração, e até respostas fisiológicas por causa desse desejo, desse sentimento acontecem, a gente precisa se avaliar. Algumas vezes é necessário se medicar por causa disso. O nosso corpo já ficou tão acostumado com determinadas emoções e a produção de determinados hormônios em circunstâncias das nossas vidas, que a gente precisa reaprender a lidar com tudo isso. Porque os remédios não vão curar, geralmente, a causa do problema. Os remédios vão atenuar o comportamento, as atitudes, sejam elas os pensamentos, se muito acelerado vai diminuir, se muito lento vai aumentar, as nossas emoções. E se esse é o caso de alguns de vocês, eu diria, tome muito cuidado para se medicar, porque leia na bula, existem efeitos colaterais. Efeitos colaterais que às vezes comprometem outras áreas da sua vida. Mas é necessária avaliação médica, sua, talvez da sua família, de uma perspectiva bíblica. 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Deus está presente, Ele está trazendo consolo. João 14, 27, Jesus disse: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus, Ele oferece uma paz que não é o oposto de guerra, mas é uma paz que independe das circunstâncias. Como aplicar essa tríade, pensar, desejar e agir? Eu vou praticamente ler, agora a gente passou das 10h30, mas se quiserem fazer comentários. Pensar, erro atual, eu preciso ter controle total para estar seguro. Verdade bíblica, Deus é quem governa o mundo e cuida de mim mesmo quando não vejo o que Ele está fazendo. Pausa. Mais de uma vez eu tive que ajudar pessoas que tiveram síndrome do pânico. Eu não quero que vocês pensem que eu estou passando para vocês uma receitinha de que as coisas acontecem num passo de mágica. Sim, salabim, e a pessoa está curada. Mas a pessoa está passando por aquela situação e
E, inclusive, é muito difícil, durante a situação, difícil. Você não vai lá abrir a Bíblia e falar para a pessoa, enquanto ela está lá, achando que vai morrer, e você, paz, porque Jesus prometeu. Não é assim. Mas é interessante que na ajuda que você se propõe, quando a pessoa vai conversar com você, ela diz do sofrimento que ela tem, ela diz que parece que o mundo vai cair, vai desabar e vai morrer. Mas é muito interessante, eu escutei de uma dessas pessoas quando ela falou assim: se eu estiver passando por isso, você estiver junto comigo, eu preciso que você me relembre de que Deus está presente, de que Deus é soberano. Uma pessoa em especial de ter me ligado de madrugada, ela queria ir para o hospital, eu levei ela para o hospital, e ela tinha pedido, me relembre, porque naquela hora Deus não passa pela minha cabeça. O sentimento de morte iminente é tão grande que é só nisso que eu penso. A gente foi para o hospital e interessante que ele estava bem antes de ser atendido pelo médico, e não tem nada a ver com a demora do médico, mas foi bom. E nesse caso agora em específico que eu estou pensando, foi interessante que como é uma pessoa madura, como ele ter sofrido isso, passado por isso, foi para ele um alerta de avaliar como ele levava a vida dele. Então ele chegou ao ponto de pensar, isso que eu estou passando tem uma causa. Eu não sei falar exatamente qual é o gatilho, assim, é isso e ponto. Mas ele chegou numa conclusão que o estilo de vida dele levava ele ao ponto, em coisas que ele fazia especialmente no trabalho, e uma preocupação demasiada com a família, contribuíram muito, a ponto de ele repensar sobre isso. E muito, mas muito assim rapidamente, de alguém que tinha um episódio por semana, não ter mais episódio algum. Na área de desejo, erro atual. Desejo paz e proteção absoluta nas minhas próprias condições. Um redirecionamento. Desejo descansar na fidelidade e soberania de Deus, mesmo no meio do medo. Esse é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Salmo continua: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. E ele vai continuar. Por quê? Porque Deus, o Senhor é o meu pastor, a vara dele me conduz, me leva para os lugares que eu preciso ir. Agir, aspecto volitivo. Erro atual, evitar situações, isolar-se, tentar controlar o incontrolável. Uma nova prática, enfrentar pequenas situações de medo com oração, dependência e coragem vinda da palavra, confiando na provisão de Deus, um passo de cada vez. Um resumo. O aconselhamento com Carla precisa reforçar que o controle está nas mãos de Deus e que a verdadeira paz não vem de evitar riscos, mas de conhecer e confiar no Deus que é soberano, amoroso e presente no sofrimento. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem falado, Pedro. Eu vou complementar um pouco o que você está falando, levando os nossos irmãos a um desafio de reflexão. Quando nós vamos num médico, nós estamos com dor ou passamos por uma situação, o que o médico nunca deixa de lidar? O que eu estou querendo dizer é que sim, inclusive culturalmente, um médico que não te dá um remédio para você se cuidar, não é um bom médico. E o médico, ele te dá, e ele te consultou durante 10 a 15 minutos, fez uma anamnese, às vezes você foi pelo plano médico, e ele recebe muito pouco pelo plano médico. Ele vai olhar superficialmente para o que você tem, e vai te dar alguma coisa, que depois vai pedir para que você, ele não sabe a maturidade que você tem, mas ele vai falar para você, veja se está funcionando, daqui a um mês você volta. Vai deixar nas tuas mãos a avaliação de
do que está se passando, para depois readaptar talvez para um outro tipo de substância. Eu louvo a Deus por conhecer médicos. Eu vou falar assim, conheço mais de um psiquiatra, estou falando agora de psiquiatria, que foram estudar o aconselhamento bíblico. E o quanto são beneficiados aqueles pacientes que na mão desses médicos os levam a considerar não somente aquilo que ele está, mas indo além, buscando no coração da pessoa que está se passando. Não somente para o comportamento dela. Olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Que legal. Quantos de vocês já escutaram, como chama? Gastrite. Quantas vezes já falaram para vocês que gastrite é muito mais decorrente de estresse do que propriamente daquilo que, sei lá, a gente está comendo, ou etc, etc. Enfim, gente, espero nesse mês ter contribuído com essas reflexões com vocês. Eu realmente tenho muito desejo de que, enquanto comunidade, nós possamos prezar pela palavra de Deus, porque Deus não está preocupado somente com a nossa salvação, no quesito de você ia para o inferno e agora você vai para o céu. Ele disse que quer nos dar o melhor que pode nos dar, e a gente na verdade já tem o Espírito Santo, mas nós precisamos de nutrir essa nossa história, esse nosso relacionamento com Deus, até mesmo nas dificuldades que passamos e passaremos no nosso dia a dia. Sérgio, você está com cara de quer falar alguma coisa, hein? Eu acho que, inclusive, Sérgio, faz a gente pensar qual é o movimento sadio. Né? Você falou, é idiotice atacar o leão. Mas de onde a gente tira essa percepção? A gente pode tirar da natureza? Também podemos. Mas talvez tenha alguns medos que a gente precisa olhar nas Escrituras para entender se ele é sadio ou não. É Deus quem nos dá essa percepção. Só que Ele não dá só essa percepção. Ele nos dá o poder para fazer conforme Ele gostaria que nós fizéssemos. Gente, eu vou orar, tá bom? Senhor, obrigado por essa oportunidade, pelas nossas conversas. Tem muito a se falar neste assunto, Pai, mas o meu maior desejo e pedido ao Senhor é que, primeiro, o Senhor nos dê vontade, de fato, de conhecer a Tua Palavra, que, consequentemente, nos leva a conhecer-Te melhor. E nisso, Senhor, observar quem nós somos, como o Senhor nos criou, as dificuldades que temos, os benefícios que podemos ter em fazer parte do corpo de Cristo, em um dia termos crido em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Pai, que a gente não simplesmente conheça a Tua Palavra em nossos corações e mentes, mas realmente que as nossas mãos manifestem esse conhecimento. Que a nossa boca manifeste esse conhecimento. Que o cuidado que o Senhor ordena que nós tenhamos uns com os outros seja fruto, Pai, disso. Nos ajude, Pai, a Te amar, nos ajude a amar o próximo, Pai. Nos ajude a sermos mais como Jesus Cristo. Pai, eu Te peço porque somos carentes disso, somos egoístas. E se não fizermos conforme o Senhor nos instrui, não somente fugimos de um plano que o Senhor tem para nós, mas a nossa alma também não tem satisfação. Nos dá a esperança que o Senhor prometeu. Ou fixe os nossos olhos nessa esperança que o Senhor já nos revelou. É o que eu Te peço e oro em nome de Jesus. Amém.